Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que eu venho aqui trazer informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula do curso da Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje eu quero conversar sobre a aula de número 84, que tem como tema as leis universais, as leis divinas. É importante que nós conheçamos essas leis porque ela nos afeta de forma plena e se nós estivermos alinhados com essas leis, o caminho até o reino de Deus fica mais fácil, mais reto. Então, vamos estudar essas leis, começando pelo conceito de Deus, como são leis universais, leis divinas, leis de Deus. É importante que nós tenhamos esse conceito de Deus bem definido. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, já nos traz uma resposta. Lá está escrito assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em outras palavras, Deus é a causa de todo o universo que nos cerca, incluindo nós mesmos. Ou seja, tudo tem princípio, tudo é manifestação de Deus. Existe uma outra forma de eu conhecer o divino com um pouco mais de detalhe do que esse conceito meio que generalista? Importante, sim, Deus é a causa de tudo, mas eu consigo ter mais detalhes sobre Deus? Sim. Se nós observarmos as suas obras e como ele se manifesta interagindo nessa sua obra, nós teremos, sim, uma ideia melhor de Deus. Isso é válido porque nós fazemos isso quando queremos conhecer personalidades humanas, espíritos que aqui viveram encarnados, mas que, como estão desencarnados, nós não podemos mais conhecê-los fisicamente. Um exemplo: Beethoven, o grande músico do século XIX. Como esse espírito está desencarnado, eu não consigo mais hoje entrevistá-lo para conhecê-lo melhor. Mas eu consigo ler suas biografias, eu consigo conhecer suas obras. E conhecendo as suas obras, sua técnica de composição, sua inspiração, eu consigo ter uma boa ideia de quem foi Beethoven. Da mesma forma, Deus, se eu conhecer as suas obras e como ele atua nessas obras, eu conheço melhor a Deus. As suas obras é o universo, é todo ser vivo, incluindo aí todos os humanos, incluindo aí todos os animais, incluindo aí todos os vegetais, incluindo aí inclusive aquilo que nós conhecemos como matéria inanimada. Tudo é manifestação de Deus. Tudo tem a centelha divina pulsando. Então, se nós conhecermos e vermos, sentirmos o divino em cada coisa que nos cerca, e além disso, conhecer as suas leis, que é a forma como ele atua nessa sua criação, teremos sim uma boa ideia de Deus. Bem, as leis de Deus,
Agora que nós temos um conceito aproximado do que seria o divino, ou seja, divino é a causa primeira de tudo o que existe, do universo à nossa volta e em nós mesmos. O divino eu posso conhecer pelas suas obras e pela forma como ele atua nessa obra. Essa forma de atuar são as leis, que eu quero conversar sobre elas agora. Primeira coisa que nós precisamos ter bem claro é o conceito de leis. Porque existem as leis humanas e as leis divinas. As leis humanas são criadas pelo homem para restringir, para controlar as interações individuais, interações de família, interações de sociedade. Essas leis humanas, elas estão presas em determinados locais e em determinado tempo. Ou seja, elas são válidas para um determinado local e num determinado tempo. Elas podem variar dependendo do local e do tempo. Essas leis são mutáveis de acordo com a sociedade, com a cultura. Essas leis são criadas pela necessidade da sociedade ou de uma pessoa em especial. As leis humanas, conceitualmente, são bem diferentes das leis divinas. As leis divinas são definidas pelo divino na criação, ou seja, elas sempre existiram, e elas estão vinculadas ao controle da matéria orgânica e inorgânica. Da matéria orgânica e inorgânica, essas leis são as leis naturais que a ciência trata. São as leis da física, as leis da biologia, as leis da química. São leis naturais. As leis divinas também se aplicam a espíritos, ou seja, não só a matéria orgânica e inorgânica, ela também se aplica a espíritos. Quando essas leis se aplicam a espíritos, nós chamamos elas de leis espirituais. Então, leis naturais, a nossa ciência, a ciência humana trata. As leis espirituais são focadas no espírito. E ao contrário das leis humanas, elas se aplicam de maneira plena, de maneira universal. Elas não estão presas à questão de espaço nem de tempo. Elas não variam de um local para outro e nem de um tempo para outro. Essas leis, elas não estão vinculadas a uma sociedade, a uma cultura ou à necessidade de uma sociedade ou de alguém especial. Elas simplesmente existem, porque são um instrumento, é a forma como o divino atua na matéria orgânica e inorgânica e nos espíritos. As leis divinas não condenam, não absolvem, porque são perfeitas. Como eu coloquei já, as leis divinas se aplicam de maneira igual para todo o universo, para todos os espíritos, para toda a matéria orgânica e inorgânica. Nem o divino altera essas leis. Então, o divino não condena. O divino não absolve. Não absolve. Não perdoa, portanto. Então, eu fazer uma prece para o divino me perdoar de algo que fiz de errado não tem valor? Valor tem, mas o divino não vai nos perdoar simplesmente porque nós estamos orando. Porque ele estaria sendo injusto com outro espírito.
que não orou, mas realmente com dor no coração por ter errado, arrependido por ter errado, se alinha com as suas leis e começa a fazer o correto. Então, mais importante que a prece, que a oração ao divino, é a atitude, é a sintonia com suas leis. Então, o divino não nos vai perdoar, também não nos vai condenar por um ato que fizemos, porque não precisa. Primeiro, porque ele não se afeta. Quem precisa perdoar somos nós, que ficamos magoados, tristes, raivosos, magoados com algo que alguém nos fala ou faz. O divino não. É de novo nós querermos dar qualidades humanas ao divino. Ele é inabalável, ele é inatingível. Ele não tem as nossas limitações. Ele tem as suas leis, que estão funcionando a todo tempo. Se nós vivemos em desacordo com essas leis, se nós infringirmos alguma dessas leis, a justiça divina se aplica através dessas leis e vamos nos dar mal. Não é que ele nos condenou, nos castigou. Não. Nós não nos alinhamos às leis, nos damos mal. Se nós, a partirmos desse erro, nos alinharmos a essas leis, vamos ser absolvidos, vamos ser perdoados. Mas não vai ser uma atitude do divino diretamente dizendo, colocando, estamos perdoados. Não, porque as leis vão se aplicar automaticamente, porque estamos agindo de maneira reta. É simples assim. Deus nos julga através de suas leis. A oração é importante porque é um ato de contrição. Então, se nós errarmos, quando nós oramos para os bons espíritos, para o divino, nós, de certa forma, nos empoderamos, nos energizamos, nós ficamos fortalecidos para caminhar de maneira reta, de maneira a ficarmos sintonizados com as leis. E aí somos perdoados. É mais ou menos assim. Então, existem as leis naturais e as leis espirituais. Leis naturais. Bem, aí está uma lista de leis naturais. De novo, objeto da ciência. Aqui, da ciência física. Bem, mas existem outras leis. As leis espirituais, né? Nós comentamos aqui das leis físicas, né? Agora, leis espirituais. Existem várias listas de leis espirituais. Várias. Eu estou trazendo aqui uma lista criada por Hermes Trismegisto, que foi um grande sábio, um grande mestre, um grande ocultista. Trismegisto é de 3 vezes iniciado, 3 vezes mestre, que viveu, calcula-se hoje, por volta do ano 2500, talvez 3000 antes de Jesus. E essas leis herméticas, até hoje, são estudadas em escolas de ocultismo, em caminhos de magia, em escolas de filosofia, porque
elas realmente têm um grande valor. Cada uma dessas leis dá facilmente uma aula. Aqui nós vamos aprender de maneira bem superficial, né? Só para dar uma introdução ao assunto. Primeira lei é a lei da unicidade. Né? Tudo é mente, tudo é manifestação do divino. A segunda lei é a lei da equivalência. Tudo está relacionado de alguma forma, mesmo que não a percebemos a relação. Assim como é em cima, também é embaixo. Assim como é no microcosmo, é no macrocosmo. Assim como é no mundo material, também é no mundo espiritual ou de matéria de uma outra densidade que não a conhecemos. Terceira lei é a lei da vibração. Tudo é vivo, tudo vibra. O divino está manifesto em tudo, o divino é um espírito vivo, então todas as manifestações dele são manifestações do divino, então estão vivas. Lei da polaridade, tudo tem um outro lado, tudo tem se manifesta de maneira dual, só temos que enxergar, entender isso aí. Tudo tem ritmo, tudo vibra, que é a segunda lei, a terceira lei, tudo é vivo, e no seu próprio ritmo, na sua própria frequência. Lei da causalidade, causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Se tem algo que nós vemos é porque tem uma causa inicial. Alguns confundem como lei da ação e reação. A lei da ação e reação é um caso particular da causa e efeito, porque nem toda ação corresponde a uma reação. Uma ação pode corresponder a uma outra ação, e não uma reação. E a última lei, a lei do gênero. Tudo tem o seu complemento, o seu oposto. Tudo precisa ser gestacionado, pensado, refletido, construído. Essas leis têm um monte de implicações. Basicamente, né, todas as listas de leis universais, se nós a reduzirmos, vamos chegar nessas 7 leis aqui. Por exemplo, as 7 leis do Tai Chi Chuan. Todas as coisas são diferentes manifestações da mesma unidade infinita. Lei da unicidade, do Hermes Trismegisto. Nada é estático, tudo se transforma. Lei da vibração, de Hermes Trismegisto. Todos os antagonismos são complementares. Lei do gênero, Hermes Trismegisto. Não existem duas coisas perfeitamente iguais. Lei da equivalência. Não, aqui não é a lei da equivalência. Aqui não existem duas coisas perfeitamente iguais. Tem a ver com a lei do ritmo. Né? Nada é estático, tudo se transforma. Lei da vibração. Agora, essa aí. Não existem duas coisas perfeitamente iguais porque cada uma tem seu ritmo. Cada uma vibra, mas no seu ritmo, na sua frequência. Tudo possui frente e verso. Lei da polaridade. Quanto maior a frente, maior o verso. Essa sim é a lei da equivalência. Tudo que tem início tem fim. Lei da causalidade. Ou seja, na verdade, o Tai Chi Chuan reescreveu, né, a filosofia Tai Chi Chuan reescreveu as leis de Hermes Trismegisto de uma outra forma, numa outra sequência, mas são as leis de Hermes Trismegisto. As leis né, espirituais listadas por Edgar Armand, que estão no livro amarelo, no livro Iniciação Espírita. Armand, na verdade, pegou as 7 leis de Hermes Trismegisto e acrescentou mais 5.
que na verdade são casos particulares das 7 leis de Hermes Trismegisto, mas são válidas, facilitam o entendimento. A lei da correspondência, na apostila, ela está com outro nome, está com a lei da relatividade. Tudo bem, ele só trocou o nome. A lei da correspondência é conhecida também como lei da relatividade, lei da comparação. Né? Dependendo do contexto, você encontra ela com outros nomes. Então, tem lá as mesmas leis de Hermes Trismegisto, né? Lei da unidade, lei da correspondência, lei da causalidade, lei da vibração, lei do ritmo, lei do gênero e lei da polaridade. E aí ele acrescentou a lei da transformação, que tudo se transforma. Essa lei da transformação tem a ver com a lei da causalidade, tem a ver com a lei da vibração, tudo é vivo, com a lei do ritmo, com a lei do gênero. Lei da evolução, lei do gênero, lei da unidade. Eu posso reduzir ela a outras leis. Né? Então, lei da transformação, tudo se transforma, nada é estático. Uma conceituação bem parecida com a lei do Hermes Trismegisto, que é a lei da vibração. Tudo é vivo, né? Então tudo se transforma. Lei da evolução, né? Mas não é a mesma coisa que a lei da transformação? Não. A lei da transformação, eu tenho um objeto A que se transforma no objeto B. A lei da evolução, eu tenho um objeto A que não se transforma no objeto B. Ele se transforma num objeto A melhorado. Ou seja, na lei da transformação você tem um salto qualitativo, uma mudança de estado. Na lei da evolução você tem um salto quantitativo. Você não tem mudança de estado. Essa seria a diferença maior. A lei da ordem. A lei da ordem significa que tudo tem um porquê, tem uma sequência, tem uma estrutura, tem uma organização, mesmo que nós não a vemos no primeiro momento. Tem um porquê. Tanto é que nas leis naturais, a física descreve o universo utilizando a matemática. E a matemática, a linguagem da matemática só pode ser usada porque existe uma ordem. A lei do livre-arbítrio, que tem a ver tudo com a lei da causa e efeito, onde cada um de nós tem, né, a liberdade de agir, e a lei do coletivo, que tem a ver também com a lei da unidade, onde todos nós, quer queiramos, quer não, precisamos do coletivo para evoluir. Tanto é que nós, espíritos, hoje como humanos, somos totalmente individualizados, mas ainda estamos conectados à consciência coletiva da humanidade. Quando nós estávamos no reino animal, como animais inferiores, o inseto, por exemplo, nós estamos mais ligados à consciência coletiva daquele inseto do que com a consciência individual do inseto. Mas ela já existe, a consciência individual. Tanto é que o inseto, né, ele percebe por instinto o perigo e tenta fugir, né, para preservar a sua existência. Mas ele está mais conectado à consciência coletiva que tem essa memória. Porque ele não raciocina ainda. Mas ele tem a iniciativa individual por causa ele já tem o princípio da identificação individual, mesmo que ele não tenha consciência disso. À medida que
o espírito evolui dentro do reino animal, ele vai ganhando mais consciência de si, ou seja, ele continua conectado na consciência coletiva daquele animal, mas ele vai ganhando consciência individual. Ele já vai ganhando consciência de si. Já no reino nominal, os seres humanos, a mônada encarnada como espírito nos seres humanos, ainda tem a conexão com o coletivo da humanidade, consciência coletiva, mas nós somos totalmente cônscios de nós mesmos, nós reconhecemos a nossa existência individual. Mas a lei do coletivo nos diz que nós, para evoluirmos, para crescermos espiritualmente, precisamos do coletivo. E aí tem um monte de implicações. E tem a ver com a lei da unidade. Porque todos somos um. Viemos do mesmo Pai, são manifestação desse Pai, conectados na nossa consciência coletiva. Bem, eu também tomei a liberdade de criar minha própria lista. Eu, lógico, pesquisei e listei aí 20 leis que julgo pertinentes nós conhecermos. Então tem lá 7 leis do Hermes Trismegisto, tem mais as 5 leis que Edgar Armand listou, 6 leis, melhor dizendo, né, que tem verde aí. E eu listei mais 7. Lei da reflexão. Em vermelho, então, estão as leis de Hermes Trismegisto, as 7. Depois tem as 6 que estão em verde, que é do Hermes Trismegisto. Desculpa, do Edgar Armand, que está em verde. Mais as 6 do Hermes Trismegisto, tirando lá a lei da correspondência. Então são as 7 menos a lei da correspondência, então ficariam 6, mais as 6 que estão em verde dão as 12 leis do Edgar Armand. E eu listei mais 7, que eu pesquisei em vários livros, na internet, e trouxe então as leis, que também são derivações da lei de Hermes Trismegisto, mas que é importante nós conhecermos. A lei da reflexão, que nos diz que nós reconhecemos aquilo que espelhamos, aquilo que conhecemos. Então eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu atrapalho o meu caminhar evolutivo por desconhecer essa lei. Então, quando eu vejo na pessoa amada uma qualidade, às vezes eu estou espelhando uma qualidade que é minha. Então eu tenho uma qualidade que eu espelho na pessoa amada, mas a pessoa amada não tem aquela qualidade. Às vezes pode ser um defeito. Eu espelho na pessoa amada um defeito que é meu. Eu só reconheço aquele defeito ou aquela qualidade porque eu tenho. Não porque a pessoa amada tem. E isso atrapalha minha caminhada, porque eu tiro, né, eu sofro, eu crio expectativas que não são atendidas, não por culpa da pessoa amada, por minha culpa, porque eu fiz um espelhamento inconsciente. O espelhamento pode ser o contrário também. Eu espelho em mim uma qualidade ou defeito que a pessoa tem. A pessoa tem uma qualidade e eu me julgo ter aquela qualidade, quando na verdade não tenho. Ou aquele defeito, quando na verdade não tenho. É muito importante conhecer essa lei da reflexão. Na verdade,
antes de julgar, antes de definir uma qualidade ou um defeito de alguém, é bom antes nós refletirmos muito para não errarmos. Por isso que nós não podemos, não devemos julgar. Na verdade, não devemos condenar. Né? Julgar, infelizmente, a gente julga o tempo todo. Quando nós escolhemos o que vestir, o que comer, nós estamos fazendo julgamentos. Nós estamos escolhendo o que comer, um prato de comida, em detrimento a outro prato. Nós estamos escolhendo uma roupa em detrimento a outra roupa. Nós estamos julgando. Então, nós julgamos o tempo todo. Agora, o problema é condenar. Nós não temos a condição de condenar porque a gente somos relativos, nós não temos uma visão do todo. Mesmo porque existe a lei da reflexão, às vezes nós estamos vendo de maneira errada, nós estamos com um ponto de vista errôneo. Lei da harmonia, não confundam com a lei da ordem. Né? Eu posso ter uma ordem, um conjunto, uma estrutura ordenada, mas sem harmonia. Agora, toda harmonia tem que ter ordem. A harmonia é um conjunto agradável, é um conjunto otimizado, é um conjunto que funciona de maneira ótima em todos os sentidos. E tem a ordem para isso acontecer. Já um conjunto, uma estrutura ordenada, ela tem regras, ela tem uma organização, mas essa organização, essa a forma da estrutura se manter não precisa ser agradável, não precisa ser otimizada. Então, a lei da harmonia nos diz que se nós fizermos, construirmos, se nós pensarmos, refletirmos sobre algo, se nós fizermos de maneira harmônica, é melhor. Sendo que a lei da ordem está se aplicando aí de maneira plena. Não dá para fazer nada harmônico se não tiver ordem. E isso tem a ver com a lei da causa e efeito, com a lei da correspondência, com a lei da unicidade. Lei do pensamento. Tem a ver com a lei da unicidade. Tudo é mente, tudo é pensamento. Tudo que existe à nossa volta existiu primeiramente no pensamento do divino, depois manifesta no nosso pensamento. Então, tudo que existe à nossa volta hoje a maior parte, pelo menos, é criação humana. Cadeira, mesa, notebook, computador, internet, enfim. Foram criadas na mente humana e depois manifestas usando a matéria do nosso plano. Ah, o meu cachorro, o meu gato. Não. Aí já não é criação humana. Manifestação do divino. Surgiu na mente, no pensamento do divino. Já a mesa surgiu antes no pensamento do homem. Então, lei do pensamento, tanto do divino como do homem, é importantíssimo porque o pensamento manifesto materializa o que queremos. E quer queremos, quer não. Por isso que nós somos o que pensamos que somos. Tem outra coisa. Lei do amor. Não tem como fugir dessa lei. Mas é do amor incondicional. Do amor ágape dos gregos. Lei da reencarnação. Senti falta dessa lei na lista, tanto do Edgar Armand como na lei do Hermes Trismegisto, que eu coloquei. Não que ela não está, ela está ali, né? Na lei da vibração, na lei
do gênero, ela está ali, mas colocada de maneira clara para facilitar nossa lembrança. A lei da atração, nós atraímos o que pensamos e sentimos, quer queiramos, quer não. Ah, mas não tem a ver com a lei do pensamento? Sim, também. Só que como está a lei do pensamento, a lei da atração, ela inclui o sentimento. A lei do pensamento tem a ver com criação, né? Mas com manifestação, materialização do que pensamos. A lei da atração tem a ver com a atração, positiva ou negativa, daquilo que pensamos e sentimos, que a lei do pensamento não inclui. Lei do desapego, que significa o espírito encarnado, ele se despreender de toda a matéria, orgânica ou inorgânica, não é ser insensível, deixar de amar as pessoas, animais, as plantas, não poder acumular bens materiais, não, nada disso. É simplesmente não estar ancorado, não precisar de bens materiais ou de pessoas vinculadas para ser feliz. Lei do desapego. Você tem carro, mas você não precisa do carro para ser feliz. Você tem uma casa, mas não precisa da casa para ser feliz. Não sonha ter outra casa porque você já tem uma. Não sonha ter outro carro porque você já tem um. Você tem o que você precisa ter para viver de maneira plena nessa encarnação e poder evoluir. Você não faz ostentação, você não quer luxo. Você não coloca a sua felicidade, seu bem-viver, na condição de alguém estar com você, de ser amado, querido por outras pessoas. Você se basta. Você vive no coletivo, por causa até ali do coletivo, mas você não coloca a sua felicidade nas mãos de uma outra pessoa ou de um conjunto de pessoas. Felicidade é um estado de espírito. A lei do desapego diz isso. Bem, agora vamos falar um pouquinho das leis morais, que é um outro conjunto de leis espirituais. Né? Nós vimos as leis espirituais do Hermes Trismegisto, nós vimos as leis espirituais do Edgar Armon, nós vimos o conjunto de leis espirituais que eu compilei, baseados na de Hermes Trismegisto e Edgar Armon. E agora vamos ver as leis espirituais, conhecidas como leis morais, que Kardec compilou, que está no tomo 3 do Livro dos Espíritos, a partir da questão. Eu não lembro agora, mas é o livro 3, o tomo 3 do Livro dos Espíritos. É um capítulo inteiro, são vários capítulos, um capítulo para cada uma das leis. Vale a pena ler. Então, aqui o Leon Denis nos diz, a ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral. E sem o conhecimento desta, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. Ou seja, nós precisamos ter o conceito dessas leis morais. Está aí as leis morais que Kardec colocou. Repito, no Livro dos Espíritos existe um capítulo para cada uma dessas leis. Por isso aqui eu só vou apresentar para vocês a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, lei da destruição, lei da igualdade, lei da sociedade, lei do progresso, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. A lei da adoração e a lei do trabalho estão vinculadas ao divino. As leis da reprodução, conservação, destruição estão vinculadas ao indivíduo, ao espírito individualizado, ao espírito encarnado. A lei da igualdade, da sociedade, do progresso e da liberdade estão vinculadas à interação entre o espírito individualizado e o próximo, a sociedade. Então, as leis morais, elas regem a interação do divino com cada um de nós, espíritos individualizados, mas também rege a interação
de nós conosco mesmo, leis que se aplicam a nós, e também rege as leis que se aplicam ao nosso próximo, nós com o nosso próximo, as interações de nós com o nosso próximo. Então aqui estão todas as leis, que são 10 leis no totais, que são as leis morais. Elas estão vinculadas ao divino, como eu falei, conosco mesmo ou com o nosso próximo. Então, com o divino, nós temos a lei da adoração e a lei do trabalho. A lei da adoração é aquela que nos diz que nós, no fundo, mesmo aqueles que se dizem ateus, agnósticos, sentem que existe algo superior, mesmo que não queira admitir. E tanto é que em todas as sociedades, em todos os tempos, nunca existiu uma sociedade que não acreditasse no divino, num Deus. A maioria, inclusive, acreditava em mais de um Deus. Então, a adoração é uma lei moral porque ela nos indica que se nós estivermos conectados com o divino de coração, a nossa caminhada fica mais fácil. Então, a prece, a oração sentida tem valor, porque nos conecta com o divino, com a consciência absoluta, e isso, de certa forma, nos facilita a caminhada. Além do trabalho, nós, como espíritos individualizados, não podemos nos comportar como nos comportávamos quando estávamos no reino animal, que só nos preocupávamos com reproduzirmos, com preservarmos, né? E o nosso trabalho se resumia a isso. A preservar nossa vida e a se reproduzir. Nós temos que fazer mais. Repare que nas leis que têm a ver conosco mesmo, tem na lei da reprodução e a lei da conservação. Nós temos que fazer esse tipo de trabalho ainda. Trabalhos que têm a ver com a reprodução e com a conservação da vida. Mas nós temos que fazer mais. Nós temos que ser produtivos para a sociedade e para nós mesmos. Nós temos que exercer outras atividades que contribuam para o progresso coletivo e para o progresso individual. Então, o trabalho é uma lei. Se nós não nos alinharmos com essa lei, nós estaremos perdendo uma encarnação, no sentido que nós não vamos evoluir moralmente e nem intelectualmente. Nós vamos patinar um tempo por não termos trabalhado. Então, o trabalho, de maneira geral, é nós depurarmos o nosso espírito através do estudo, através de trabalho que nos permita construir algo, construir um patrimônio, construir valores que acrescentem um tijolinho na história da humanidade. Então, são as leis que estão vinculadas ao divino. Aí nós temos leis que estão vinculadas a nós. A lei da reprodução e a lei da conservação. Eu já comentei, né? Quando do reino animal, nós já tínhamos esse tipo de lei valendo já para o reino animal. Só que nós estávamos inconscientes da existência dessas leis.
como ser humano, nós estamos conscientes da lei da reprodução. Ou seja, para contribuir com a evolução, nós precisamos nos reproduzir. Então, nós precisamos ser papai e mamãe. Ou mamãe. Papai ou mamãe. Ah, mas... e aqueles que fazem voto de castidade para ajudar o próximo? Para não ter a obrigação de cuidar de uma prole e com isso ter menos tempo para cuidar do próximo. Se for realmente de coração essa ajuda, não é para parecer bonzinho ou então por egoísmo, para não ter o trabalho de cuidar de filhos, perfeito. Mas se esse trabalho de castidade é porque é por egoísmo, é porque não quer ter o trabalho de cuidar de crianças, de a responsabilidade de ter filhos, né, de educar esses filhos, se é simplesmente para parecer que é uma pessoa que fez voto de castidade porque quer ajudar o próximo e quer focar todas as energias nisso, mas é tudo aparência, aí não tem valor. Aí não tem valor. Nós estaremos infringindo a lei da reprodução. Então, aquela história que todo ser humano precisa plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, tem a ver, né? Lei da conservação, preservação da vida. Nós temos que preservar a nossa vida. É uma dádiva, é um presente do divino, a oportunidade que temos de nos manifestar na matéria. Matéria é um campo de provas, é um laboratório, onde colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, concluímos, refletimos, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Então nós temos que ter esse cuidado de nos conservar, sem ostentação, sem luxo, mas sim nos conservar. Destruição, lei da morte. Tudo se recicla. A natureza se livra daquilo que não tem valor. Mas isso não significa que nós possamos, de maneira deliberada, nos destruir, estaríamos infringindo a lei da conservação, e destruir a manifestação divina que está à nossa volta. Tanto a vida de outros seres humanos, como também de animais, de vegetais. Nós temos que deixar o rio seguir sozinho. A própria natureza se recicla. E tendo essa visão, né, nós temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo, que nós temos certeza que também seremos reciclados, que também temos prazo de validade. Bem, os últimos conjuntos de leis têm a ver com o nosso próximo. Lei da sociedade, que tem a ver com a lei lá do Edgar Armon do coletivo, que tem a ver com a lei da unicidade. Nós temos que nos relacionarmos, de vivermos em sociedade. Viver recluso é infringir essa lei. É prejudicial à nossa evolução. Progresso. Nós temos que contribuir para a evolução da humanidade, da sociedade. Mesmo que nós não fiquemos reclusos, mas com atividades egoístas, só pensando em nós, a nossa família, estamos infringindo a lei do progresso. Nós temos que participar na construção da sociedade humana. Mesmo que seja um trabalho humilde, varrendo o chão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos acrescentando um tijolo na construção da sociedade. Igualdade e liberdade são intuitivos, né? Todos nós somos iguais. Então, todos nós, apesar das diferenças de sexo, de nível cultural, de nível social, somos iguais. Somos manifestações do mesmo Pai, vivendo situações diferentes,
porque precisamos de situações diferentes para evoluir. Mas, na média das evoluções, todos nós vamos passar por dificuldades parecidas. É que nós encarnamos e assumimos papéis que precisamos assumir. Mas, no fundo, somos todos iguais. Então, respeito, a misericórdia, o amor tem que existir o tempo todo. Bem como a liberdade. Nós não podemos constranger a liberdade de ninguém, de nenhum ser humano. Porque é uma lei natural, cada um tem o seu livre-arbítrio de agir como lhe aprovém, mesmo porque nós não temos a certeza do melhor caminho a seguir. E aí nós temos o resumo de todas as leis, que é a justiça, amor e caridade. A justiça divina se aplica em tudo, o amor se aplica em tudo, e a caridade, que é o amor colocado na prática, se aplica em tudo. É o tempero de tudo. Nós temos que viver com a fé na justiça divina. A gente pode não acreditar na justiça humana, realmente, que é falível porque é feita por homens e aplicada por homens. Mas na justiça divina não, porque as suas leis são perfeitas, eternas, imutáveis e se aplica de maneira universal. Então, nas leis divinas, nós temos que acreditar. Então, acreditando na justiça divina, no amor, na lei do amor que nos empodera, e fazendo isso de maneira prática. Não adianta simplesmente falar que eu amo a pessoa. O amor é construído, e é construído com atitudes, com ações. Se você realmente ama alguém, então prove com ações que você ama aquela pessoa, e não só com provas. O amor é construído. Muita gente casa com alguém, começa a morar junto, e aí para de construir o amor. O amor é como uma plantinha, precisa regar, molhar, cuidar, dar carinho todo dia. Senão o amor morre. Que esse cuidar do amor, esse construir o amor, é a caridade. É o amor colocado na prática. Bem, era isso. Eu quis só, na verdade, fazer uma apresentação das leis universais, mas é importante que todos nós tenhamos essa consciência da importância dessas leis. Tanto as leis morais, que eu apresentei agora no final, as 10 leis morais, né? Pela ordem, as leis que se relacionam com o divino, né? A lei do adoração e trabalho, as leis que se relacionam com o nosso próximo, que é a lei do progresso, da sociedade, da liberdade, da igualdade, e as leis que se relacionam conosco mesmo, que é a lei da reprodução, conservação e destruição. E todas aquelas outras leis que eu comentei, do Hermes Trismegisto, as 12 leis que o Edgar Morin listou, as leis adicionais que eu listei, são importantes termos essa visão de leis universais, porque aí nós, entendendo essas leis, conhecendo essas leis, entendendo essas leis, fica mais fácil de nós caminharmos, de nós evoluirmos de uma maneira mais rápida. É isso. Espero que eu tenha conseguido passar as informações de uma forma que motivem vocês a procurarem mais informação, conhecer com mais detalhe essas leis. Por causa do tempo, realmente não dá para entrar em mais detalhes do que eu já entrei. Que vocês tenham, então, uma grande semana com muita saúde e que permaneçam sempre alinhados, em sintonia com as leis universais. Que assim seja.